Boa noite, querido. Tudo bem? Amém. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus que você está aqui hoje. Bom, muito bom estar na casa de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, por favor. Capítulo 5, do versículo 21 em diante. Evangelho de Marcos, capítulo 5, do versículo 21 em diante. Nós vamos falar de algo que Deus já tem ministrado nessa noite conosco. Glória a Deus por isso. Que Deus confirma e ministra todas as coisas e prepara todas as coisas. Amém? Todos acharam? Amém. Diz assim o texto. Capítulo 5, versículo 21. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão. E ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés de Jesus e lhe pediu, com insistência: minha filhinha está morrendo, vem impor as mãos sobre ela para que ela seja salva e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido na mão de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e lhe declarou toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, você foi salva porque teve fé. Vai em paz e fique livre desse mal. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: sua filha já morreu, porque ainda incomoda o mestre. Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Repita comigo: creia. 37. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, os irmãos Tiago e João. Chegando na casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que eles estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ele estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levanta-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Até aqui, amém? Feche seus olhos, eu quero orar por mais um instante. Jesus, obrigado porque o Senhor tem falado conosco nessa noite. Obrigado, Pai, pelo teu amor, pela tua graça que nos é revelada. Obrigado, Jesus, por Deus, porque o Senhor nos visita nessa noite, o Senhor tem falado conosco. Eu te peço que o Senhor continue assim ministrando em nossos corações. Senhor, que o seu Espírito possa inundar o nosso ser, que a tua palavra que foi lida aqui nessa noite possa encontrar os nossos corações e transformar as nossas vidas, Jesus. Tu és o único que tem esse poder para fazer isso. Nós clamamos a Ti, nós queremos mais de Ti, desejamos mais de Ti. Encontre em nós corações queimando, ardentes e desejantes do Senhor, Pai. Que o Senhor possa falar conosco, transformar as nossas vidas e que possamos sair daqui mais parecidos contigo, Jesus. Para a Tua glória, Senhor, nós oramos, Te agradecemos e Te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, eu quero falar com você hoje sobre medo. Sobre medo. E por que eu falei que Jesus já tem ministrado conosco? Porque a gente cantou porque Ele vive, e a música canta que não há temor, porque nós estamos na mão de Jesus, nós não temos mais temor. O texto que o Ruberley leu, o profeta Elias fala: não tenha medo, vá lá e prepare isso, tome a vasilha, prepare para mim primeiro, depois prepare para você. Então, eu quero falar com você hoje sobre medo. Medo. O que te dá medo? Quais são os seus medos? O que tira a sua paz? O que te deixa sem dormir, às vezes, te incomoda, te coloca numa posição de ansiedade e preocupação? Sabe, o fato é
que todos nós temos medos. Todos nós temos medos. Medo faz parte da vida. E o medo, ele pode ser uma ferramenta para nós. O medo pode ser uma ferramenta de autopreservação. O medo ele é um sentimento importante até um certo nível. Ele trabalha como uma autopreservação. O medo é um sentimento de prudência, de atenção. Por exemplo, você em frente a um precipício. Esse mecanismo de olhar e ter cuidado é uma prudência que é gerada por um mecanismo de medo que é gerado em nós. Então, até um certo nível, o medo é algo natural, normal e que nós temos que é um sentimento de alerta, é algo que preserva a vida. Mas, como nem tudo são flores e o pecado existe, tudo o que foi criado foi corrompido. Então, o medo, ele foi corrompido por causa do pecado e hoje nós temos um sentimento que gera ansiedade, que gera desespero, que gera pânico, terror. E isso é causado pelo medo. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. A ansiedade atinge um número de 18,6 milhões de brasileiros. Isso é um número de 2019 não, desculpa. De novembro do ano passado. E eu fui pesquisar hoje, estava lendo essa pregação e fui pesquisar um pouco mais. E em 2022 esse número subiu 25%. Eu não achei o número exato, mas a porcentagem de elevação foi essa. Então, assim, o medo, a ansiedade, essa preocupação é algo que nos assola, que tem assolado o mundo. O Covid trouxe isso muito forte. Né? E a gente precisa entender e lutar contra isso, sabe? Eu gosto de definir ansiedade, eu sei que nem todo psicólogo define assim, e não é uma definição certa, 100%, mas eu gosto de definir ansiedade como um excesso de preocupação, um excesso de futuro. É uma preocupação excessiva do futuro. Nada mais é do que um medo, é uma falta de controle da vida, sabe? E, por isso, o medo faz parte do nosso dia a dia. Faz parte da nossa vida. E eu quero que você vá pensando aí, quais são os seus medos? O que gera ansiedade no seu coração? O que gera medo no seu coração? Sabe? Medo da rejeição, de não ser aceito, medo de solidão, da morte, de morrer sozinho, de estar só, de ficar só. Existem pessoas que não conseguem ficar só. A pessoa está sozinha em casa, ela liga a TV e deixa a TV num volume legalzinho lá para ter uma voz falando com ela, para ela não ter o sentimento de estar sozinho. Porque não consegue ficar sozinho. Sabe? O medo de não conseguir alcançar seus objetivos de vida, de não conseguir ser alguém na vida, não sei, né? O medo de não conseguir alcançar e realizar seus sonhos, incertezas, tragédias, vírus, seja o que for, sabe? O medo de perder talvez a sua liberdade. O Ruberley falou, né? Nós estamos caminhando por um período de transação aí, um período complicado. Medo da economia, do caos econômico, do que vai acontecer no país e etc. Não sei. O que te gera ansiedade, o que te gera medo, sabe? Medo de perder alguém querido, de ser aferido por uma doença grave. Não sei. Existem diversos medos e acredito que todos nós temos algo que nos preocupa e que às vezes tira o nosso sono. Sabe? E no meio desse tempo meio apocalíptico que nós vivemos, um tempo meio caótico que nós vivemos, o medo nos ronda, bate a porta, no meio de tempos de guerra, de dificuldades, né? Estourou uma guerra lá na Rússia, está longe, mas tem uma guerra no mundo acontecendo. Ele nos ronda, sabe? Por isso eu quero que você vá pensando aí o que tem consumido seu pensamento, o que tem gerado medo. E dentro desse texto que nós lemos, eu quero ir decorrendo desse texto aqui. Esse texto ele nos apresenta um personagem, Jairo, um dos chefes da sinagoga. Ele nos apresenta esse personagem. Provavelmente um homem importante, chefe de sinagoga. Provavelmente um homem importante, de posses, de dinheiro, que tinha, né, bons recursos. E esse homem, a cena, né, muda ali. Jesus, ele de barco passa para outro lado, agora está... ele fala que... Marcos fala que ele estava junto ao mar, e o verso 22 fala que então chegou o chefe da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se diante de Jesus. Essa é uma cena que já soa estranha.
Um chefe de sinagoga era alguém importante na sociedade judaica. E a sociedade judaica tinha muito essa questão de hierarquia, de cargos e de importância. E um chefe de sinagoga se prostrar diante de alguém que, teoricamente, hierarquicamente, socialmente, era menor que ele, não era algo comum e se esperado de ser feito. E ele se prostra diante de Jesus e ele lhe pede com insistência. Ele pede algo, Jairo pede algo com insistência. E por que ele faz isso? A Bíblia nos fala, então ele fala que lhe pediu com insistência e ele pede o quê? Que a minha filha está morrendo. Minha filhinha está morrendo, vem pôr as mãos sobre ela porque ela seja salva e viva. Jairo se encontra numa situação de desespero. Ele se encontra numa situação de pavor. Ele se encontra numa situação que a única esperança que ele tinha era um cara que ele ouviu falar, que chamava Jesus, que podia curar as pessoas, e ele corre até ele, se prostra, acaba com o seu cargo social aqui, acaba com a hierarquia. Existe um bem maior, um bem supremo na vida de Jairo, que é a filha dele. E aqui ele não se importa com nada, ele se prostra diante de Jesus e ele clama por socorro. E ele pede isso. E é muito engraçado que o texto, Jesus, ele prontamente responde. Jesus foi com ele. O verso 24 fala, Jesus foi com ele. Jesus, ele reage de maneira muito instantânea. Jesus vai. É muito rápido aqui, Jesus não fala nada. Não, Jesus só fala, beleza, vamos embora. E vai. Sabe? E aqui, provavelmente, Jairo deve ter dado uma tranquilizada. Jairo deve ter dado uma respirada. Pronto. Corri, deu tempo. Cheguei, Jesus não estava ocupado. Já me atendeu. Vou a caminho. Calma aí. E aquele momento, sabe, é aquele momento que às vezes a gente ora a Deus, a gente busca de Deus, a gente clama a Deus e a gente fala, nossa, não, tá bom, orei, vai dar tudo certo agora. Orei, vai tá tudo bom. Sabe, o mundo tá caindo, você fala, não, orei, tudo bem. Sabe, você ainda tá preocupado, a preocupação ainda te ronda. O medo não foi embora, mas orei. Então, joguei na mão de Deus, agora Deus se vira aí com a minha oração. Tá tudo bem, vamos embora, sabe? A gente às vezes entra num mantra, se é que eu posso dizer assim, de ficar repetindo pra gente, não, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Não, vai dar tudo certo, já orei, não, vai dar tudo certo. E você fica tentando se autoafirmar, não, vai dar tudo certo, já orei, não, vai dar tudo certo. Tudo certo, já orei, vai dar tudo certo. E você fica nessa. O medo tá batendo sua porta. Você tá falando isso porque você tá morrendo de medo, mas você fica nessa. Não, vai dar tudo certo, já orei, já falei com Deus, vai dar tudo certo, é isso. Não, isso aqui, sabe? E é interessante notar que quando nós falamos de medo, ele geralmente está relacionado a um fato que foge do nosso controle. Quando a gente fala desse medo que é um pavor, é algo, sabe, que gera ansiedade, é uma coisa que foge do nosso controle. E o ser humano, ele gosta de ter as coisas na mão, ele gosta de ter um controle na mão. Quando as coisas escapam, a gente entra em modo de atenção. A gente entra, opa, o negócio correu aqui, ficou complicado. Sabe? E o medo ele é gerado porque a confiança está no lugar errado. A gente está confiando em uma coisa que a gente não deveria. A gente está confiando que eu tenho controle para cuidar dessas coisas. E aí, a hora que esse negócio escapa, o medo bate a porta e a gente entra em um modo, sabe, de tensão. E Jairo aqui, ele não tinha esse controle da filha dele. Ele era um homem de posses, ele era um homem de dinheiro, ele era um chefe da sinagoga, mas a filha dele estava morrendo e ele não tinha o que fazer. Aqui o negócio apertou. Sabe? Ele não tinha mais controle da situação. Então ele corre para Jesus. E aqui é interessante porque, na realidade, nós nunca temos o controle de nada. Se a gente for parar para pensar real, a gente não tem controle de nada. Jesus fala, em Mateus 6, que quem somos nós para adicionar um côvado de vida na nossa vida, um dia de vida. A gente não sabe nem se a gente vai acordar no outro dia. A gente crê que a gente vai, mas se vai ou não, você não tem controle nenhum disso. Então, a realidade é que controle é uma coisa que a gente não tem. É só uma ilusão que é criada. Estabilidade é uma ilusão criada. Estabilidade não existe. Tudo é instável. O mundo é um caos. A gente só acha que tem. Essa é a realidade, sabe? E esse autoconvencimento, a gente está tirando o olho do medo e está colocando o olho na gente. A gente está colocando a confiança de que eu fiz a minha parte, então agora vai dar tudo certo. E Jairo estava nessa. Talvez aqui nessa situação, quando Jesus vai, Jairo fala, não, agora é só levar Jesus até minha casa. Pô, daqui a pouquinho, 10 minutinhos, 15 minutinhos de a pé aqui, nós chega lá. Vai dar tempo, não está passando mal, mas vai dar até tempo. E aí o texto continua. O texto fala que uma grande multidão seguia Jesus apertando-o de todos os lados. Então, a caminho da casa de Jairo, algo acontece. Alguém toca em Jesus.
Jesus estava caminhando na casa de Jairo e alguém toca nele. E então ele percebe que sai poder dele. E ele pergunta quem tocou ele. Jesus para e pergunta: quem me tocou? Aqui, se a gente parar para ler, a gente fala: mano, que pergunta besta. Os discípulos falam: você tá zoando com a nossa cara? Quem te tocou? Tá todo mundo te apertando. É óbvio que alguém te tocou. Todo mundo tocando em você. É aquela pergunta: é óbvio, cara. Perguntinha burrinha essa pergunta, não foi boa, não. Sabe? Jesus para, a caminho da casa de Jairo, para perguntar quem tocou nele. Sabe, os discípulos acham que é uma pergunta besta. Imagina Jairo. Imagina Jairo ali andando, falando: não, vamos embora que agora tem que levar Jesus para minha casa, tal. Aí Jesus para e pergunta quem tocou nele. Jairo fala: como assim que te tocou? Minha filha está morrendo, vamos! Não tem, todo mundo está te tocando, vamos embora, pelo amor de Deus. Imagina a situação de Jairo, de desespero de Jairo, batendo na porta de novo. Porque Jesus agora parou. Imagina o coração de Jairo, o desespero batendo na porta dele. Porque Jesus parou. Sabe? Então, sai uma mulher dali e ela conta tudo que Jesus aconteceu, e ela fala tudo ali ela fala para Jesus tudo o que aconteceu. Sabe? E o tom que parece aqui é que Jesus é um pouco negligente com Jairo. Sabe, a situação da mulher não assim, era uma situação grave, mas ela estava sofrendo há 12 anos disso. Podia esperar um pouquinho. Né? O que é 15 minutos para quem está sofrendo 12 anos alguma coisa? Sabe? Jairo, a filha de Jairo estava morrendo, não podia esperar. Se a gente estivesse numa situação de um médico, imagina isso. Chega alguém com um vidro atravessado no peito, o cara precisa de cirurgia urgente. Aí chega. Aí o médico pega a maca e fala: não, vamos embora, vamos passar a cirúrgica. Aí vem um cara com um braço quebrado. Aí o cara larga a maca e vai atender o cara com o braço quebrado. É tipo isso que Jesus está fazendo aqui. Se fosse essa a realidade, esse médico provavelmente seria processado e perder a licença de praticar medicina. Porque é ridículo fazer isso. E é tipo isso que Jesus está fazendo aqui. Jesus está falando: não, tem uma menina morrendo lá, mas alguém me tocou aqui, eu preciso tratar. E aí essa mulher me tocou aqui, agora eu estou escutando o que ela está falando. Porque isso aqui, a gente lê o texto, parece que foi tudo muito rápido. Mas imagina uma multidão de gente, Jesus parando, perguntando quem tocou, e aí o pessoal fala, aí a mulher sai, e a Bíblia fala que ela conta toda a verdade. Imagina a mulher contando toda a verdade. 12 anos sofrendo de hemorragia, o tempo que isso daí durou. Sabe? E aqui, sabe, aí você imagina Jairo nessa situação. Imagina Jairo vendo tudo isso e falando: cara, minha filha está morrendo. Ele devia estar desesperado. Como assim, Jesus, alguém te tocou? Como assim? A gente precisa ir logo, minha filha está morrendo, sabe? E às vezes nós nos sentimos assim. Às vezes a gente ora, a gente tem um caso urgente, a gente tem algo muito importante, sabe? A gente tem um parente que está doente, a gente está passando por necessidade que chega a faltar comida dentro de casa. A gente está numa situação terrível e a gente está orando e clamando e falando: Jesus, me ajuda. E aí a gente vem na igreja e aí o irmãozinho vem aqui testemunhar a bênção. A irmã testemunhou que Deus, ajudou aqui ela no aeroporto e guardou ela e ajudou a passagem, ela conseguiu entrar no avião. E aí, ao invés da gente falar glória a Deus e celebrar o testemunho, a gente fala: como assim Deus está cuidando da mulher que precisava entrar no avião e meu filho está morrendo e eu não... Cadê? Cadê a minha resposta? Cadê o meu pedido? Cadê a minha resposta, Deus? Eu estou orando, você não está vendo. Cadê? Sabe, às vezes a gente se sente assim. E a gente perde a capacidade de celebrar a bênção do outro, porque tudo gira em torno da gente. A gente está olhando para a gente está olhando para o nosso medo, a gente está olhando para a nossa preocupação. O olho está no meu umbigo e eu preciso que Deus me ajude. E a gente não está vendo nada que está acontecendo em volta. Sabe? Então, enquanto toda essa situação acontecia, o texto continua, fala dessa mulher, o texto vai continuar. E aí Jesus termina no verso 34, Jesus disse: filha, você foi salva porque teve fé. Vai em paz e fique livre do mal. E aí o verso 35 chega com a notícia que Jairo tanto temia. O verso 35 chega com a notícia concreta de uma coisa que era abstrata, mas que agora é concreta. O verso 35 diz: enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo: sua filha já morreu, por que ainda incomoda o mestre? Aqui o medo deixou de ser uma ideia abstrata. Aqui ele se concretizou. Tarde demais.
minha filha morreu. Jesus podia chegar lá e curar ela, mas agora ela morreu. Tarde demais. Sabe? Jesus falhou comigo. Jairo poderia ter pensado nisso. Jesus falhou comigo. A menina morreu. Pedi, fui lá. Mas Jesus foi tratar de uma mulher que estava com fluxo de sangue aqui. Tarde demais. O medo se concretiza. O grande temor de Jairo se concretiza, vira realidade. Sabe? Jairo tinha todos os motivos aqui de culpar Jesus e de se revoltar e falar, não quero mais saber disso aqui, e falar, então beleza, vamos embora, e já era. O medo dele se concretizou. Não era mais só uma ideia, algo que fugia do controle dele, mas era algo agora muito real, muito palpável. Não só uma ideia. Sabe? E é isso que o medo faz com a gente às vezes. Nós vivemos, acredito que a gente não pode nem falar que a gente vive, mas eu acho que a gente sobrevive. Porque o medo vai tomando uma proporção, as ansiedades, vai tomando uma proporção no nosso coração, que daqui a pouco tudo gira em torno disso. Daqui a pouco tudo gira em torno disso. Toda a minha vida está girando em tentar esquecer desse medo, tentar não olhar para ele, ou tentar vencer ele de algum jeito, ou tentar resolver essa situação. A gente só pensa nisso. Sabe? A gente se torna refém dos nossos próprios medos, dos nossos próprios temores, das nossas próprias ansiedades. Nós vivemos em torno disso, sabe? Jairo pediu, Jesus foi com ele. Jesus, ele responde de imediato. Jesus foi. Talvez ele tinha se tranquilizado, mas as coisas foram para um caminho terrível e tudo deu errado. Parece que desandou assim, parece que de um momento estava, nossa, vai dar certo, aquela luz no fim do túnel e do nada tudo desanda, tudo cai, tudo desmorona, e é tudo o plano de Jairo. Toda a expectativa que Jairo criou de conseguir levar Jesus para a casa dele, para salvar a menina, foi por água abaixo. Jairo, mais uma vez, perdeu o controle de todas as coisas e agora estava num lugar de desespero, onde ele poderia se desesperar facilmente. Sabe? O pensamento vem à mente que talvez Deus me abandonou, Deus não se importa comigo. A gente vê isso muito em Salmos, né? Até quando, Senhor, se esconderá a tua face de mim? Até quando? Esconderá o teu rosto? Ouve a minha súplica, atende o clamor do teu servo. Davi clama muito isso. Sabe? E a gente olha e às vezes o pensamento bate de, Deus não me socorreu, não se importa tanto comigo assim. Sabe, o medo ainda perturba, o medo bate a porta, as coisas, e talvez às vezes não seja nem só uma ideia da cabeça, talvez o negócio está ficando um pouco concreto, está ficando real. Não é só mais uma preocupaçãozinha que começou porque a gente estava vendo um cenário meio longe. O negócio está ficando real, o negócio está batendo na porta, o negócio está apertando, é real. E a gente acha às vezes que, orei e Deus não me respondeu, talvez Deus não se importe tanto assim comigo. No fundo, é que nós nunca realmente confiamos em Deus. A gente orou. Mas a gente ainda estava controlando toda a situação. A gente orou, mas vai que Deus não faz. Então, deixa eu segurar um pouquinho aqui, porque se Deus não fazer, eu ainda consigo salvar alguma coisa. E no final, a gente nunca confiou realmente em Deus. A gente nunca tirou os olhos do medo e olhou para Deus. A gente continua olhando para nós, olhando para o medo e falando, vou tentar resolver esse negócio aqui na minha mão. Nosso foco continua sendo medo, nós continuamos tentando ter a capacidade de resolver isso. E a gente nunca olhou para isso. E aí o texto continua. O verso 36. Jesus responde. O texto fala que, mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, ignorando toda a situação, disse ao chefe da sinagoga, não tenha medo, apenas creia. Querido, eu vim te dizer nessa noite, não tenha medo, crê somente. Sabe? Se tem uma profecia real que eu posso te dar nessa noite, a profecia mais concreta e palpável que existe de alguém, está aqui, revelado no texto das Escrituras. É Deus falando para nós, porque isso aqui é a palavra de Deus, então é Deus falando. Não tenha medo, crê somente. Apenas creia. É Deus nos falando isso. Porque isso aqui é a palavra de Deus, é a palavra revelada de Deus. Não existe profecia mais suprema e perfeita do que as Escrituras reveladas a nós. Por isso, querido, não tenha medo. Crê somente.
Sabe, a resposta para o medo que Jesus dá a Jairo é: calma, crê em mim. A resposta que Jesus dá a Jairo é crê. Jairo tinha todos os motivos para não confiar mais em Jesus. Jesus fala: não tenha medo, crê. Apenas creia. Sabe, ele confiou no mestre. Jairo, confia em Jesus. Você entendeu o que poderia acontecer? Afinal, a menina já estava morta. Não tinha mais o que fazer. Diante da visão de Jairo, não tinha mais o que fazer. A menina já tinha morrido. Sabe? Já era tarde demais. E a gente continua o texto, a gente lê o final da história. Jesus vai até a casa de Jairo, ressuscita a filha de Jairo. Sabe? Jairo pede para Jesus curar a menina. Porque diante da cura, Jairo ainda tinha um certo controle. Jairo tinha a responsabilidade de levar Jesus até a casa, para Jesus pôr a mão e salvar e curar a menina. Diante dessa situação, Jairo ainda poderia ter um certo controle. Diante da morte, ninguém tem controle de nada. Jairo pede para Jesus curar a menina. Jesus vai lá ressuscitar a menina. Para mostrar que não há diferença entre curar alguém e ressuscitar alguém. Para Jesus, não tem diferença. Então, Jesus espera Jairo perder todo o controle e fala: calma, crê. E aí Jesus vai lá ressuscitar a menina. Porque agora, Jairo não tem mais controle de nada. Agora tudo depende de Deus. Tudo depende de Cristo que está ali, diante da situação, para fazer alguma coisa. Agora, já era tarde demais para Jairo, mas para Cristo, não. Sabe, Jesus mostrou para Jairo que não havia o que temer. Porque ele estava diante da presença daquele que tem todo o poder e pode fazer todas as coisas. Esse comecinho do livro de Marcos, a gente vem vendo o comecinho do livro de Marcos, grandes milagres de Jesus. A gente acabou de sair de Marcos 4, que Jesus, eu comecei a ler o texto aqui, Jesus saiu do Gadareno. Jesus expulsou a legião, aí ele volta do mar, e agora chega nessa situação. Um pouquinho antes de ele chegar no Gadareno, ele acalmou a tempestade. Marcos está nos mostrando que o Deus Todo-Poderoso está aqui, chegou. Cristo ainda não foi revelado, Jesus ainda não se revelou como Cristo, o Messias, no livro de Marcos. Mas Marcos está nos mostrando que Deus Todo-Poderoso está aqui. E ele acalma o mar, ele expulsa demônio, e ele ressuscita morto. Nada é impossível para ele. É diante desse Deus, é diante desse Jesus, que Jairo se encontra. Sabe, Jesus não perdeu o controle da sua vida, querido. Jesus não perdeu o controle da sua vida. Todos esses medos que às vezes nos secam e nos assolam e nos tiram o sono, sabe, Jesus é maior que tudo isso. Jesus é maior que todas essas coisas. O problema é que a gente às vezes está olhando muito para o medo, muito para nós, muito para a situação, muito para o lado, e está esquecendo de olhar para o alto. Está esquecendo que o nosso socorro vem de cima. O nosso socorro vem de Deus. Sabe, nós estamos às vezes a um ponto de ser escravos desse medo. Isso não é vida, isso é sobrevivência. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. E viver dessa forma, viver escravo do medo, não é vida. É sobreviver, é lutar para, sabe, respirar debaixo d'água. Sabe, Jesus quer nos libertar desses medos e, para isso, a única coisa que nós precisamos fazer é crer. É só isso. Sabe, tirar os olhos da situação, tirar os olhos do medo, olhar para Cristo. Porque Ele é maior que todas as coisas, que todas as situações. Existe um rei nos céus que é soberano e governa sobre todas as coisas. E esse rei não perdeu o controle de nada, um minuto sequer. Amém? Sabe, nós precisamos colocar nossos medos diante da cruz. O evangelho é a resposta. Não há nada nesse mundo, querido, nada nesse mundo que o evangelho não tenha uma resposta para tal coisa. O evangelho, a boa nova de que Cristo morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados e ressuscitou dos mortos, para que nós pudéssemos ter comunhão com Deus, é a resposta para todas as coisas. Nós precisamos pegar nossos medos e mergulhá-los no evangelho. Mergulhá-los no evangelho. É pegar meu medo de rejeição e olhar para Cristo e ver que Ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado por todos na sociedade. Até Deus o desamparou na cruz. Para que nós nunca mais pudéssemos ser rejeitados e desamparados.
Cristo clamou: meu Deus, por que me desamparaste? Para que nós pudéssemos encontrar a Deus e nunca mais ser desamparado pelo Pai. Sabe, nós pegar o nosso medo de solidão, olhar para Cristo e ver que na cruz ele estava sozinho. Todos os seus discípulos o abandonaram. Não tinha ninguém com ele. Ele esteve sozinho para que nós nunca mais estivéssemos só. Porque ele mandou o Espírito Santo, o Consolador, para estar conosco todos os dias da nossa vida. Amém? A resposta é sempre o Evangelho, querido. A resposta é sempre o Evangelho, sabe? É olhar para o nosso medo de fracassar, o nosso medo de não dar certo, as nossas inseguranças, incertezas, e ver que para Jesus o sucesso do mundo não é o sucesso de Deus. Deus não se importa com isso. Sabe, o sucesso para Jesus é obedecer a Deus ao ponto de morrer numa cruz. Esse é o sucesso de Cristo. Foi assim que Cristo foi bem sucedido. É perder a vida para ganhar a vida eterna. É tudo ponta cabeça. Sabe? Então, eu posso fracassar aqui. Eu não posso fracassar com Deus. E a boa notícia, a maravilhosa notícia, é que se estamos diante de Deus, não fracassaremos, porque Cristo morreu e foi vitorioso. E se nós confiamos em Cristo, na obra de Cristo na cruz, não tem como fracassar, porque não depende de mim, mas dele, e ele já fez tudo, e ele já conquistou tudo. Eu só me rendo diante dele, e ele nos guarda. A gente, sabe, a resposta, sabe, para nossas incertezas da vida é olhar para Jesus, ver que ele era, que ele é, que ele há de vir, que ele é mesmo ontem, que ele é mesmo hoje, que ele será eternamente. Deus é constante. Se o mundo é caótico, Deus é constante. Deus era aquele que governava todas as coisas no Antigo Testamento, que guiava todas as coisas para o cumprimento do seu propósito. Deus é aquele que governa hoje para o cumprimento do seu propósito. E Deus virá e convergerá todas as coisas para o cumprimento do seu propósito. Deus não perdeu o controle de nada em momento nenhum, querido. Amém? Por isso a minha palavra hoje para você é não temas. Crê somente. Não temas, querido. Apenas creia. Amém? Sabe, tem uma frase de um cara, Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja, viveu no século IV, que ele fala assim: fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. Eu gosto muito dessa frase. Essa frase consola meu coração, ela bate no meu coração toda vez que eu leio ela. Porque o fim supremo do homem, Deus te criou para que você glorifique a Ele e se deleite nele. O fim supremo do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Deus nos criou para isso. E enquanto nós não estivermos em Deus, nosso coração andará inquieto. Não tem como ter paz sem Deus. Sabe? Enquanto nós não estivermos em Deus, confiando no Senhor, a gente não vai ter paz. Nosso coração andará inquieto. A resposta para o nosso medo é confiar em Deus. É descansar em Deus, é confiar em Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. É se entregar a Deus com todo o nosso ser. Nós fomos feitos para Ele. Se somos feitos para Ele, nós só cumprimos o nosso propósito de existência se estamos nele. E ali nós encontramos a alegria eterna e paz eterna. Sabe, Filipenses 4:6, esse texto bastante conhecido, fala: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O texto nos fala para nós não andarmos preocupados, mas apenas apresentar os nossos problemas, as nossas preocupações, as nossas ansiedades diante de Deus com oração, com súplicas, com ação de graça. Foi isso que Jairo fez. Jairo foi diante de Jesus apresentar um problema que ele tinha, mesmo que ainda tentando controlar a situação. Ele apresentou, e Deus sempre nos ouve. Deus ouviu a Jairo. Deus sempre nos ouve. A questão é que às vezes Deus não responde como a gente espera, mas Deus responde. E Deus nos ouve. Sempre. Sem exceção. Isso é promessa de Deus.
Amém? Sabe, Jesus nos diz nessa noite, querido, não tenha medo, apenas creia. E a paz que excede todo entendimento guardará o nosso coração em Cristo Jesus. Essa paz, querido, sabe, a paz que excede todo entendimento, a paz, essa paz que é uma paz que nos reconcilia com Deus, é a paz que Cristo nos dá. A paz não é uma promessa de viver uma vida tranquila, sem guerras, sem dificuldades. A paz não é essa promessa. A paz é uma promessa de que, mesmo no caos, nós ainda podemos descansar, porque o maior problema das nossas vidas, a maior guerra das nossas vidas, a nossa condenação, o nosso pecado, aquilo que nos levaria para o inferno, foi resolvido por Cristo na cruz. Então, todas as dificuldades dessa vida, elas são muito pequenas diante dessa realidade. Por isso agora eu posso ter paz, mesmo com tudo caindo. Eu posso descansar, eu posso crer em Deus, que Deus irá me responder. E se Ele não responder aqui agora, um dia Ele virá e enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos, e nós estaremos com Ele para todo sempre. Glória a Deus, querido. Deus é bom. Sabe? Olhe para Jesus, querido. Não tire os olhos de Deus. Veja o que Ele está fazendo. Aprenda a olhar e ver o que Deus está fazendo. Ele não perde o controle, em momento nenhum. Ele é a resposta para todos os nossos medos. E Ele quer nos libertar disso, para que nós possamos viver uma vida em plena paz. Experimentar qual seja boa, perfeita e agradável a vontade de Deus em nossas vidas. Sabe, querido? Que nós possamos ser transformados à imagem e semelhança de Jesus e, realmente, tomar isso para nós. Não tenha medo. Crê somente. Amém? Eu quero orar com você. Quero chamar o grupo de louvor, por favor. Nós cantamos uma canção. E eu quero orar com você. Quero orar para que Deus nos visite nessa noite e lance fora todo medo. Se você puder se colocar de pé, por favor. Quero orar para que nós possamos ser fortalecidos em fé. Se estamos, às vezes, falhando nisso, se estamos, às vezes, precisamos de mais fé, que nós sejamos fortalecidos em fé nessa noite. Que nós sejamos fortalecidos em Cristo nessa noite, que é a nossa rocha, a nossa fortaleza. Eu quero orar para que Ele nos liberte de todo medo. Se há algo no seu coração, querido, coloque isso diante de Deus. Jesus está aqui nessa noite, eu creio nisso, o Espírito Santo nos visita nessa noite. E se há alguma incerteza no seu coração, alguma coisa que tira a sua paz, alguma ansiedade, seja o que for, coloque isso diante de Deus. Porque eu tenho plena convicção no meu coração que Cristo nos visita nessa noite, está aqui para nos libertar de todo medo. Amém? Nós vamos cantar um cântico e vamos orar. E você tem a liberdade, querido, de se derramar aos pés de Jesus nessa noite. Se derramar aos pés de Cristo, que está aqui de braços abertos para nos receber, que está aqui de braços abertos para nos transformar, nos alcançar. Sabe, querido, Cristo nos ama de maneira tão profunda, tão inigualável, que morreu numa cruz para nos salvar. Diante desse Deus tão maravilhoso, como não nos entregarmos e apresentarmos a Ele tudo aquilo que tem tirado a nossa paz, para que Ele transforme as nossas vidas. Amém? Vamos orar. Tenha liberdade, fique livre em orar. Nós vamos cantar. Depois nós vamos orar todos juntos. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Pai. Tu és Deus santo e poderoso, Tu és grande, Tu és soberano, Tu és o Deus eterno, Emanuel, Deus conosco, que era, que é e que há de vir. Tu és o Deus todo-poderoso, Tu criaste todas as coisas, Tu nos criaste, Tu nos chamaste à existência. O Senhor Deus enviou o Teu Filho em nosso lugar para morrer numa cruz por nós, para nos salvar dos nossos pecados.
Como Tu és maravilhoso, como Tu és grande, Jesus, como nós Te amamos. Oh Deus, diante de tamanha graça, diante de tamanho amor, diante de um Deus que ouve as nossas súplicas e as nossas orações, que nos garante isso. Deus, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti. Pai, nós colocamos os nossos medos, as nossas ansiedades, nós colocamos aquilo que tem tirado o nosso sono. Pai, nós colocamos e derramamos diante do Teu altar. Jesus, socorre-nos. Vem com a Tua graça e o Teu poder. Pai, manifesta o Teu poder de maneira, Deus, visível, palpável nas nossas vidas. Liberta-nos dos nossos medos, liberta-nos das nossas preocupações. Jesus, que possamos virar os nossos olhos e orar e olhar para Ti, e que possamos descansar em Ti. Jesus, traz a paz que excede todo entendimento em nosso coração. Que possamos olhar para Ti e não desviar os nossos olhos de Ti. Que possamos olhar para Ti e focar em Ti com tudo que há em nós, Jesus. Jesus, nos ajuda, nos socorre. Nós precisamos de Ti, nós precisamos de Ti. Como o Senhor, Pai, como Jairo, viemos a Ti nessa noite te pedir com insistência que o Senhor nos socorre, Deus, os nossos pedidos. E nós cremos, Pai, que como o Senhor fez com Jairo, mesmo, Deus, que demore, mesmo que a gente às vezes acha que está tudo desmoronando, o Senhor, Deus, responde às nossas orações, o Senhor nos visita, o Senhor, Deus, faz a Tua vontade em nós. Por isso manifesta a Tua glória. Deus, faz a Tua vontade em nós para o louvor do Teu nome. Para que possamos, Deus, testemunhar do Teu amor. Para que onde possamos passar, as pessoas possam ver essa paz, que o mundo está caótico, que as pessoas estão preocupadas, o que será da economia no que vem, o que será do nosso país, o que será do amanhã. Deus, nós confiamos em Ti, que as pessoas possam encontrar em nós essa paz, e que o Teu nome seja glorificado, que o Teu evangelho seja pregado através das nossas vidas, e que as pessoas possam encontrar salvação em Ti, Jesus. Por isso nos visita nessa noite. Deus, transforma os nossos medos e as nossas inseguranças, as nossas ansiedades, para louvor e glória do Teu santo nome. Que o Senhor possa visitar a vida de cada um que está aqui. Que o Senhor possa ir de encontro com a necessidade do coração de cada um que está aqui. Cada desejo, cada dificuldade, cada necessidade aqui apresentada nessa noite. Que o Senhor vá de encontro. Que o Senhor manifeste a Tua glória e o Teu poder. E que nós possamos testemunhar desse Deus santo e poderoso, que nos diz hoje: não tenha medo, apenas creia. Nós declaramos que cremos em Ti. Nós cremos no Senhor. Nós depositamos a nossa vida diante do Teu altar, diante das Tuas mãos. Seja feita a Tua vontade em nós, para a honra e glória do Teu santo nome nós oramos. Nós Te agradecemos e nós Te louvamos, Jesus. Em nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Querido, aplauda o Senhor.